Agora você vai conhecer pelas líderes dos núcleos as experiências e oportunidades globais geradas pelo clube. Fique por dentro do clube. Então, antes, eu gostaria, né, de chamar, primeiro dizer para vocês que eu sou embaixadora do clube e, mais do que nunca, sei as oportunidades que se abrem por causa dessa rede de conexões. Então, só lembrando, hoje é o último dia da nossa oportunidade especial para que vocês se tornem embaixadoras. Lembrando, 20% para adesão anual, 30% para adesão vitalícia. Mas, para falar um pouco mais sobre essas oportunidades geradas, eu chamo para compor este painel, e aí eu gostaria de muita vibração, uma salva de palmas para essas pessoas fantásticas. Juliana Lima, de Miami, por favor, palmas. Música. Maísa Dores, do Canadá. Amanda Moraes, de Brasília. Por favor, uma salva de palmas para as nossas embaixadoras. Andréa Greco, de São Paulo. E online, eu gosto assim, viu, Andréa? E online, Bete Maria, do Porto, Portugal. E Gabi Cantizano, da cidade do México. E para coordenar este painel, Danúbia Helmes, diretora de expansão do clube. Vamos lá, palmas para a Danúbia, as boas-vindas às nossas painelistas. Este painel terá 40 minutos, Danúbia. Sejam todas bem-vindas e aproveitem. Boa tarde. Nossa, agora chegou no meu painel Momento Coração. Primeiramente, quero abrir esse painel agradecendo a cada uma das nossas líderes. São embaixadoras que entraram no clube com um objetivo, por algum motivo, e se tornaram líderes de núcleos. E que hoje eu tenho a honra, né, de participar de alguns desafios, os momentos de expansões, as criações, para a gente fazer do nosso clube sempre o melhor para as mulheres empresárias, empreendedoras que queiram expandir. E para começar esse painel, com a Bete Maria, a Gabi aí online. Gente, eu vou começar com a Gabi, porque a Gabi tem um compromisso e ela, em seguida, ela já nos deixa, mas antes disso, ela vai começar falando sobre o núcleo do México, as experiências que ela teve, como que funciona o núcleo e as oportunidades para quem estiver passando pelo México, quem tem interesse em expandir seus negócios para o México. A Gabi é a nossa líder local. É com você, Gabi. Boa tarde, Danúbia, as embaixadoras. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, estou aqui no México faz 3 anos e meio. E, bom, estou aqui do outro lado da tela, mas sintam-se todas abraçadas, sinto toda a energia de vocês aí, incrível. Tenho certeza que esse evento está sendo maravilhoso. Então, eu sou a líder do Núcleo México e eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês um pouco da minha experiência. Eu tenho toda uma carreira toda estruturada. E por que eu vou contar da minha experiência? Porque é muito o reflexo do que a gente tem aqui no Núcleo México, sabe? Eu tenho uma carreira estruturada, teórica, tenho mestrado, fiz MBA, trabalhei como professora por 4 anos, depois 12 anos no mercado financeiro. E a minha primeira experiência como expatriada foi aqui para o México. E junto com essa experiência veio a oportunidade de eu sair do mercado financeiro e empreender no meu negócio. Logo depois, antes de sair do México, eu já criei o meu negócio, fizemos a mudança, a transição para cá, estruturei todas a casa, as crianças,
E foi nesse momento que me bateu a solidão do empreendedorismo, sabe? E além do empreendedorismo, eu também estava fora do meu país, num lugar onde eu não tinha domínio da língua, onde eu me sentia muito sozinha. E foi nesse momento que eu conheci o clube, através da Lília, que é a nossa fundadora, e logo me apaixonei pelo clube e logo quis entrar já como embaixadora master. Isso faz um ano, então, assim, tive muitas experiências muito positivas, tanto com embaixadoras locais aqui no México, quanto com embaixadoras de outros lugares do Brasil, principalmente do Brasil. Então, assim, sim, é uma coisa que transformou a minha vida, entrar pro clube. E aí, quando eu recebi a oportunidade de entrar como líder do clube, foi uma oportunidade que eu tive de transformar também a vida de outras pessoas. Assim como o clube colaborou comigo, era uma forma que eu tinha também de trazer mais pessoas e colaborar com mais mulheres. Porque aqui no Núcleo México eu encontrei assim mulheres maravilhosas, consegui uma rede de apoio que eu não imaginava que eu fosse conseguir ter aqui e mulheres muito preparadas e prontas para colaborar, para fazer parceria, para criar coisas juntas, sabe? Então, para mim foi incrível entrar pro clube. Hoje, então, como líder do núcleo, a gente está com 14 embaixadoras, sendo 4 masters, e a gente está sempre em movimento, a gente sempre faz, além da reunião presencial que a gente sempre tem outros eventos, uma participa do evento da outra. Então, assim, novos negócios estão constantemente sendo construídos aqui, novas parcerias, novas histórias. A todo momento, todo mês a gente tem uma coisa nova para contar. Para os próximos passos do clube, primeiro eu quero muito manter a poesia da Lília, que é a nossa fundadora, que foi essencial para a construção da base do núcleo, sabe? Segunda coisa muito importante é manter toda a organização e estrutura que a Tássia, que foi nossa segunda líder, nos trouxe, e manter tudo isso, trazendo novos negócios, trazendo novas mulheres, propondo novas oportunidades, e, e é isso, para a gente crescer junto, e para quem estiver passando aí pelo México, ou para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso núcleo, quiser conhecer um pouco mais como as oportunidades que a gente tem, as meninas, as outras mulheres que a gente tem aqui também, os outros negócios, por favor, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo. Vou ter o maior prazer em contar um pouco mais para vocês da gente aqui. É isso aí, Gabi. Muito obrigada. Fica o convite aí, então. Sendo embaixadora ou não, passando pelo México, contactem a Gabi para conhecer um pouquinho mais e participar também dos eventos e encontros locais no México. Obrigada, Gabi. Você já vai ter que, né, nos se despedir. Vai ficar um coração apertadinho que você não vai participar do nosso final, mas compreendemos. Uma Um pena. beijão. Obrigada, querida. Obrigada. Agora vamos passar para a Beth. A Beth é a nossa líder do Porto, em Portugal, e ela vai falar um pouquinho sobre como que funciona o núcleo no Porto, as experiências que ela teve, os cases e o que as pessoas que passarem por Porto podem encontrar nesse grande núcleo que é hoje muito movimentado, né, Beth? A Beth colocou para sacudir esse núcleo. Já estão me ouvindo? Estamos. Então tá. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer a uma grande mulher, a nossa querida presidente Richarda Aristóteles, pelo convite de estar aqui nesse painel de networking global com essas mulheres lindas que eu já estou vendo aqui que estão no palco, que nos representam tão bem aí em vários países do mundo. E networking tem sido o meu dia a dia nos últimos anos, né? Eu que venho falar um pouquinho só
muito pouco mesmo de antes, eu que venho de um mundo bem diferente desse, eu fui auditora da Receita Federal 30 anos, mas nos últimos 12 anos, depois que eu me tornei Master Coach, fui fazer Empretec também, o Empretec foi um divisor de águas na minha vida, e eu vi que eu queria ser empresária, empreendedora, e não queria só continuar na área do direito, e queria estar com mulheres, que em Brasília eu era conhecida como a Master Coach das mulheres mais 50, e tem muitas no clube, e eu já participava de vários clubes de networking, tudo, mesmo em Brasília. E eu comecei a seguir a doutora Catarina Zuccar, que era minha advogada, que tratou do meu processo de cidadania, da minha mãe, da minha filha, em 2018. E logo no comecinho do Clube de Mulheres de Negócios, eu me mudei para cá faz 4 anos, em plena pandemia, em 2021, e ela me convidou para ir no Connect, que teve aqui no Porto. E eu logo fui, já encontrei várias mulheres de Brasília, falei, nossa, tinha muitas mulheres de Brasília, eu falei, que fantástico isso, virem tantas mulheres do Brasil para cá, gostei muito da seriedade, do compromisso ali que tinha no clube, inclusive o que me chamou muita atenção, assim, a pontualidade, o iPad ali batia 1 minuto, mandava fechar o microfone e não tinha jeito. Eu falei, nossa, como é, né, os valores. Fui ver também o site e logo quis ser embaixadora. Participei também do Conex o ano passado aqui em Lisboa, só não fui no do Brasil, e tive a honra de suceder a nossa querida Antônia Falcão, que ganhou como a embaixadora de 2023, e me tornei a líder daqui do Núcleo do Porto. E tem sido uma alegria poder liderar essas mulheres. Aqui sempre a gente tem os encontros mensais, é uma troca muito grande, uma parceria. Quem quiser ver as festas, é só ir lá no nosso Instagram, no clubemn.porto. Inclusive, na terça-feira, agora passada, fizemos, em média, a gente recebe mensalmente de 30 a 40 mulheres ali, sempre com uma troca de conhecimentos, primeiro de uns 15 minutos, depois com a nossa maravilhosa sessão de networking onde é uma troca bem interessante, onde agrega muito valor para todas elas, e a gente tem a sorte de ter um restaurante, a gente faz nossos encontros na Fundação da Associação dos Empresários de Portugal, é um prédio muito bonito aqui, de construído em 1917, um prédio antigo muito bonito, e tem um restaurante embaixo. Então, depois das nossas reuniões, a gente desce para os nossos almoços, e aí as mulheres não querem mais sair. Na última terça-feira, estivemos lá com quase 60 mulheres, comemorando 5 anos do Clube Mulheres de Negócios, e também o Dia das Mulheres, que o nosso dia é todo ano, mas quando a gente pode comemorar, é melhor também. Beth, inclusive, a gente aqui na preparação do Connect, e o Porto lá numa festa total, né? Foi. Fazendo praticamente um outro Connect lá, para comemorar os 5 anos também. Mas isso aí, Beth, foi muito bom. Tivemos bolo com logo. Ótimo, foi ótimo. uma festa. Agora eu confesso para vocês que eu estou também morrendo de inveja de vocês, porque eu sou de São Paulo, eu sou paulistana. Eu preferia estar aí no calor de São Paulo. Mas tudo bem, estou muito feliz de estar aqui também. E olha que era para estar, né? Surpresas. Era, mas eu viajo Beth, a Beth vai continuar com nós aqui no online, né? Por um tempinho. Mas nós vamos passar agora, né, para a Andréa Greco, que é a nossa líder aqui de São Paulo. E, lógico, né, já colocando aí um cronograma, como que funciona o Núcleo São Paulo, as oportunidades, e convidando todos vocês, né? Prestarem atenção para marcar a agenda com a Andréa aqui. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com mulheres maravilhosas de outros núcleos. E vou dizer para vocês como eu entrei no clube. Foi muito interessante. Quem usa aqui o LinkedIn? Levanta a mão, por favor.
poucas pessoas ainda. Eu conheci o clube pelo LinkedIn. Eu trabalho com recrutamento e seleção para empresas e sou influenciadora dentro do LinkedIn. E conheci Dirlene Silva, eu acho que ela não está aí, mas ela palestrou ontem, minha amiga, que me apresentou a Rijarda. E Rijarda me fez um belo convite de palestrar em março do ano passado, em Lisboa. E ela pegou num momento muito delicado da minha vida, porque eu estava passando um momento muito difícil em janeiro, complicado, pessoal. E aí eu entrei no clube e eu achei encantador o congresso. Eu conheci várias pessoas, eu fiz vários contatos, eu conheci pessoas do Porto, eu fui para Porto tomar café, jantar com o pessoal lá do Porto que eu conhecia. Então, olha quantas oportunidades que o clube nos oferece, da gente ser global, né? A gente está local aqui em São Paulo e a gente poder trazer nosso conhecimento para o mundo, gente. E isso é bom demais, né? E não quero deixar aqui, né? Eu não sou só líder de São Paulo. Eu tenho uma par que está aqui. Geliane, pode levantar, por favor. Levante, por favor. Minha par de São Paulo, porque São Paulo tem 48 maravilhosas profissionais no nosso núcleo. E como nós fazemos nossas programações? Nós fazemos encontros de 2 em 2 meses, chamamos convidadas, quem é de São Paulo e ainda não é embaixadora, conversa comigo, conversa com a Geliane, tem a Nathalie também lá fora, para a gente conversar, bater um papo mais sobre o nosso núcleo. Então, é isso, gente, trazer profissionais para a gente fazer trocas de negócios, parcerias. Assim como a Deise está ali na coxia, né, nós fazemos parcerias dentro do nosso núcleo. Então, esses encontros não são encontrinhos. Vamos tomar um café. Não, nós geramos negócios através dos nossos encontros. Então, você de São Paulo, faça um convite, depois a gente conversa, bate um papo. Geliane também está aí na plateia. Venha para São Paulo também. São Paulo aí. Cadê São Paulo? Cadê São Paulo? São Paulo. Isso aí. Amanda, querida, nossa líder de Brasília. Amanda, eu quero que agora Amanda tem um case fantástico no clube. E ela vai falar um pouquinho para nós o quanto uma rede de network, o quanto você participar de um clube ou de movimentos de mulheres, de negócio, faz a diferença no nosso negócio. E ela vai contar, então, um pouquinho do case, o porquê do clube, o quanto isso agregou para ela e como que ela tem hoje, chegou ao líder de núcleo Brasília. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês. Alguém aqui abriu o CNPJ para ter lucro? Alguém? Ok, então vocês são todas possíveis clientes da Amanda Moraes. Sou do BPO financeiro, de gestão financeira, eu faço financeiro das empresas, como contadora, e foi através dessa minha conexão com finanças, porque eu acredito que todo empreendedor ele merece sim ter sucesso, mas para ter sucesso ele precisa ter as conexões certas, precisa ser organizado, precisa dar os primeiros passos. Eu venho de empresa familiar, muitos anos da contabilidade, já estou na 2ª geração da minha empresa, e sempre trabalhando com homens. Naturalmente, era o meu meio. E eu sempre tive um incômodo de estar, às vezes, nesse meio. Não que eu não fosse capaz, mas é porque eu era um pouco... Eles me viam como um lado mais infantil. Uma mulher, no meio de tantos, na hora que eu ia falar, tá. Eu falava, tá o quê? Eu sei o que eu estou falando. Então, o esforço era sempre 3 vezes maior para eu dizer o meu poder de conexão, o meu poder de trabalho como mulher, estando no meio 100% masculino, porque era assim que eu me via.
E fui convidada por uma amiga para participar de uma reunião online. Falei, uma reunião online? Aonde? Minha filha, com o mundo. Falei, olha que legal. Quem vai estar nesse mundo? Mulheres. Falei, que horas, que horário? Achei super chique. Horário de Brasília às 14 horas, horário de Lisboa às 17, sei lá que horas que era, horário do Canadá. Falei, ai, gente, que coisa chique, já gostei desse negócio. Participei dessa reunião, me senti acolhida desde o primeiro momento nessa reunião online. E fechei ali as câmeras e falei assim, gente, gostei, me senti à vontade, apesar de não estar pessoalmente com nenhuma delas. E, logo em seguida, aconteceu o Conecte-se. Alguém aqui é a primeira vez que está participando do Conecte-se? Eu também tive a minha primeira vez. E eu cruzei o Atlântico. Eu tive a coragem de pegar o avião e parar lá em Portugal, através de uma reunião que eu participei do clube. E, ao chegar lá, eu falei assim, as meninas já me abraçavam como se elas fossem minhas best friends forever. Eu falei, gente, estou gostando de verdade desse ambiente. E foi chegando lá que eu comecei a ser entendida, que eu comecei a perceber que eu estava no lugar certo. Não que eu não possa estar junto aos homens, eles são extremamente gentis, sim, mas quando eles querem. Mas, com as mulheres, eu fui acolhida. E, dentro do clube, o que eu percebi nessa minha chegada num país que não era o meu, com mulheres que eu não conhecia pessoalmente, que aquela língua, a língua portuguesa, ela foi me atraindo como se eu tivesse assim, gente, eu estou em casa. Eu estou em casa em outro país, mas eu estou em casa, o que é mais chique ainda, eu estou na Europa. E, através do Conecte-se, eu fui entendendo que a lucratividade, tanto da minha empresa quanto dos meus clientes, estava ali naquele espaço, porque eu pude me conectar com mulheres incríveis de vários setores, de vários ramos. Eu falava, é aqui que eu preciso me conectar. Acabado o evento, veio aquela pergunta, será que eu preciso dar o primeiro passo? Ou o segundo passo, que é me tornar uma embaixadora? E saí dali com aquilo mexendo comigo. O grupo de Brasília voltou para Brasília e eu segui viagem. Sozinha, eu fui para Paris, uma amiga minha estava lá, eu falei, eu vou lá visitar, aproveitar a oportunidade, vou me conectar com essa amiga que está em Paris. Fui sozinha. Torre Eiffel, imagina a cena, gente. A Torre Eiffel, um monte de balão vermelho rodando ali, fotógrafos. Eu falei, aí eu fui atraída por um som. E aí eu falei, gente, 3 chances para vocês. Eram russos conversando, eram ucranianos ou eram brasileiros? Alegria, alegria naquele lugar. Balão vermelho, aquela coisa. Gente, tem o português por aqui. Quando eu cheguei, quem eram essas pessoas que estavam lá, gente? As mulheres que estavam no Conecte-se, onde a gente terminou ali a conexão, cada uma ia para a sua casa, e eu encontrei essas belíssimas lá. Eu estava sozinha. E o acolhimento passou do profissional para o carinho. Você não vai ficar aqui sozinha, não. Vem, já entra aqui no grupo, já vamos lá para Sacré-Cœur, vamos sei para onde. Então, o grupo me acolheu de uma forma que foi inimaginável para mim cruzar o Atlântico para um evento. Mas era o evento. Naquele dia, eu falei assim, eu sou daqui, eu pertenço a esse grupo. Eu sou embaixadora, assim, com muito orgulho. Foi quando eu me tornei embaixadora master. E, depois disso, voltei para Brasília, vim muito empolgada, só que essa empolgação ela não caiu o nível. Ela foi só me fortalecendo para tudo que eu me conectei dentro do grupo, para me colocar em outros patamares. Então, como eu sei que a gente não tem muito tempo, resumidamente, hoje eu trabalho com grandes empresas de tecnologia. A minha empresa deu saltos inimagináveis, e foi com a força desse grupo que eu me conectei e realmente fiz networking de qualidade. Não adianta vocês se matricularem numa academia, como a gente até conversei ontem com algumas meninas, e falar assim, eu não estou vendo resultado. Mas você está indo na academia? O clube é a mesma forma. A gente precisa participar, estar ativa, e, naturalmente, eu fui convidada para ser uma das líderes em Brasília,
ao qual eu me honro muito, e as conexões estão sendo feitas no seu tempo, da sua forma, mas que o networking com qualidade dentro do grupo, ele faz a diferença, isso é inquestionável. Então, bem-vindas, espero que o meu case sirva que ele é totalmente verdadeiro, que ele sirva de impulso a vocês. Não espere ninguém, a porta está aqui, as portas estão aqui, mas para ela abrir, você precisa abrir a maçaneta. Amanda, conta também, né, eu que trabalho com posicionamento estratégico, e sempre falo isso, né, que o seu valor está à mesa onde você senta, com quem você está ali frequentando os lugares, com quem você está nos negócios, os seus parceiros de negócio é muito importante. E conta para nós aquela parte onde você foi convidada para ser embaixadora da Conta Azul, né? Vendo ela participando de eventos, né, fora do país, a forma como ela se posicionava, o meio aonde ela estava. Conta essa parte aí que eu acho fantástica. Como contadora, meio masculino, aquela coisa, apesar que eu nunca tive medo de estar nesse ambiente, mas muitas vezes eu não era ouvida da maneira que eu merecia. Com o clube e com tantas mulheres maravilhosas de verdade, cada reunião você ia sentindo ali, vai com tudo, vai com a sua força. E foi numa dessas reuniões que eu estive com uma das maiores RPs de gestão financeira do nosso país, onde hoje tem mais de 10 mil contadores, e o núcleo deles, de embaixadores da marca, eram 20 homens. E eu falei, está faltando um protagonismo aqui, feminino. E fui para as reuniões, acompanhei de igual para igual. E, após eu participar do clube, desse posicionamento internacional, as coisas começaram a mudar, como eles me enxergavam. Não era mais a Amanda Moraes, a contadora, apesar que minha profissão é linda, assim, eles já tinham que me respeitar por aí. Mas Amanda Moraes, contadora, embaixadora do Clube Internacional de Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa. E aí surgiu o convite. O convite vem naturalmente? Vem, mas a gente tem que fazer o nosso esforço. Então, me chamaram para ser embaixadora. Então, estou como embaixadora master dessa empresa de RP, da Conta Azul. No país, hoje, nós somos apenas 4 mulheres. Então, quando uma vai, realmente abre porta para outras. Então, é uma empresa com muita força. E, após esse convite para ser embaixadora dessa marca, eu também fui convidada para ser embaixadora da maior certificadora digital do nosso país. Eu sou a única mulher presente como embaixadora dessa marca. Eu devo muito isso ao clube. Orgulho, orgulho dessas mulheres, gente. E agora, gente, a Maísa tem um case muito importante e uma dica, uma observação aqui de forma geral para mulheres que gostam de fazer network, mulheres que participam de redes de network. Ela tem aqui um case, né, um exemplo dela mesma, do clube, a forma, o que aconteceu com ela. E o que aconteceu com ela não é só a Maísa. Acontece com muitas mulheres, acontecem com homens também. Porque isso não depende de ser homem ou mulher. Isso depende de protagonismo. Isso depende de inteligência emocional, de posicionamento. Maísa, quero que você conte um pouquinho da tua experiência quando você entrou e tudo o que aconteceu e como você reverteu isso, hoje líder do nosso núcleo de Vancouver, no Canadá. É tão bom estar aqui olhando para você me fazendo essa pergunta, que é toda uma história por trás, que ela é minha madrinha, tá? Para quem não sabe, ela que me convidou. Isso foi em 21, eu estava de malas prontas para mudar para o Canadá, mas antes de eu contar essa parte da história, eu não posso começar sem honrar aqui a presença da Thaís Risse, da Paula Civolani, que está aqui, da própria Juliana Lima, que está ao meu lado, da Cris Betami, que também veio de Miami para cá, e de todas as mulheres que também do Canadá conectadas a nós. A Ana Rocha participou online ontem.
E é muito interessante a gente pensar na estrutura que o clube traz e também estrategicamente, porque, afinal de contas, a gente está falando de negócios. Ontem eu falei com vocês sobre a importância de a gente prestar atenção que o ser humano ele age por padrão. E quando a gente entende os nossos padrões, a gente não só se autoconhece melhor, e como a gente também faz uma melhor entrega para aquelas pessoas que a gente quer atingir. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, ele por natureza, ele quer pertencer. Ele quer se sentir pertencente a algo. Algo que faça sentido, algo que leve ele para algum lugar, algo que dê a mão para ele, ajude ele na jornada. Então, o clube, ele propiciou isso para mim, mas eu também entendi que eu teria a mesma chance de ajudar ou dar a mão para alguém que estivesse ali do meu lado, passando por processos que são extremamente nevrálgicos para você, quando você pensa em imigração, principalmente um país com um clima completamente diferente do seu, e a gente lida com 170 idiomas diferentes no lugar onde a gente mora. Então, tem muita coisa envolvida nos aspectos emocionais. Então, quando você pensa nesse sentido do pertencimento e tudo mais, e você ajuda as outras pessoas por meio do clube, dessa forma, e assim você está se ajudando também, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: quando você ajuda uma pessoa a pagar a conta dela, a sua já foi paga. A sua já foi paga. Então, o clube, para mim, ele foi essa mão que me acolheu e que eu também apresentei para as mulheres ali em Vancouver uma oportunidade que eu sou muito grata a elas por terem atendido prontamente o convite. A Taizinha foi a primeira, junto com a Eva, e eu quero fazer um disclaimer aqui, um alerta, caso você tenha dificuldades para participar de reunião. A Eva Saturno, que inclusive é minha sister lá, porque ela é minha cunhada mesmo, mora lá, ela é embaixadora master do clube, e ela é cabeleireira, e ela jamais consegue participar de uma reunião do clube, pois ela é a mulher que mais conecta pessoas ao clube junto conosco lá. Ela fala bem do clube para todo mundo. Ela fala, você tem que estar nesse clube, e ela se sente tão embaixadora master como. É importante participar da reunião, não tenha dúvida, mas se você não puder participar, isso não te faz menos pertencente. Maísa, isso é protagonismo além das dificuldades. Não, ela é fantástica. E aí, gente, eu também esperei 2 anos. Essa que me convidou, que vos fala ali, ela me convidou, eu falei, calma, deixa eu chegar lá, minha filha, eu estou mudando de país, deixa eu chegar, eu me ajeito, e aí Aí ela, presta atenção, esse clube está crescendo, esse clube não sei o quê. Falei, tá. E aí eu comecei a fazer parte, só que eu fiquei quieta. Eu falei, vamos analisar, né? Muita responsabilidade. Gente, eu fiquei 2 anos quieta. Prestei atenção, participei, fiz negócios, inclusive com embaixadora honorária. Minha primeira cliente no programa Storytelling foi nada mais, nada menos que Simone Salgado, qual quem me apresentou foi Rijarda e Danúbia, porque elas são assim. Elas fazem reunião. Eu falo para as meninas, você pode marcar reunião, elas fazem reunião com você. E isso foi me levando, então, ao entendimento, até que 2 anos depois, eu terminei minha pós lá, falei, agora eu vou colocar a vibe. E aí eu comecei a falar com o Thaís, com Eva, e hoje nós somos 14 no núcleo Vancouver, Canadá. Vamos para Toronto, vamos pegar outras partes do Canadá. E eu também quero fazer um outro alerta importante. Na última sessão que a Juliana fazia comigo, no programa Storytelling... então não vou falar. Você não combinou comigo? Conta. Eu vou deixar para ela contar, porque é muito boa essa história e eu já estourei meu tempo. Então, toda a minha gratidão, Dan, Rijarda e todas que estão aqui, Vancouver, Eva Saturno, que esteja ouvindo essa gravação depois, de qualquer forma, Amanda, todas aqui, eu sou muito grata por estar aqui, de verdade. Inclusive, outro clube que está nos visitando aqui hoje, quero deixar um beijo para elas enorme, tem um grupo imenso nos visitando aqui hoje, e que aquelas que ainda não façam parte possam estar conosco também. Obrigada. Maravilha. Só complementando, que é muito importante dentro do clube, este clube ele é diferenciado pelas conexões rápidas que você faz. A gente não precisa ir pulando os corguinhos, sabe? Não, vou aqui para passar para fulana, para ir para ciclana, até chegar na... Não, você tem um acesso rápido e seguro.
porque a gente entende que todos que estão aqui no clube, elas estão com o mesmo propósito. Então, a gente não precisa burocratizar. Aqui a gente tem um acesso muito mais rápido. Eu queria só enfatizar isso também, que é um clube diferenciado. Perfeito, Amanda. Agora, a Juliana é a caçula aí, né, dos núcleos, né, recém-criado, em Miami, um mar de oportunidades. A Juliana tem ali uma grande responsabilidade, né, de explodir esse núcleo, porque aqui mesmo no Conecte já um monte de gente. Tem alguém de Miami? Tem alguém de Miami? Eu quero ir para Miami, eu quero internacionalizar, eu quero expandir. Eu falei assim, essa é a mulher de Miami. Quem quer alguma coisa, conecta, procure e faça negócios. Exato. Juliana, conta um pouquinho para nós. Vou contar. Eu quero também falar da Cris Betâmio, que é minha parceira. A gente está abrindo o núcleo juntas. O núcleo já está acontecendo, na verdade, já temos meses, porque quando a gente fez aquela primeira reunião, nossa, a gente conectou, vieram 6 embaixadoras machas de várias partes do mundo, a gente conseguiu. Eu falei, não, se você está querendo vir para Miami, vem nesse tal dia que a gente vai fazer o encontro. E foi sensacional. Foram 20 mulheres e foi um sucesso. Foi a primeira reunião. Você estava também. Não, eu ia falar. A Thaís estava. A Thaís estava, a Olga também. E acabou que 3 embaixadoras dormiram lá na minha casa. Então, assim, só para vocês imaginarem que já cria uma confiança só de fazer parte do clube, a gente já confia. Mas, enfim, vou contar um pouco mais, falando um pouco do que a Maísa estava comentando. Eu estava fazendo o Storytelling, que é o programa da Maísa, maravilhoso. E quando a gente estava assim, no meio do programa, a Maísa comentou comigo, falou sobre o clube. E eu achei super interessante, mas eu ainda estava trabalhando na empresa, detalhe, tem 1 ano atrás. Isso é que eu já estava naquele processo de transição, doida para sair e começar a empreender. E aí chegou uma sessão que eu falei para Maísa, eu falei, Maísa, pedi demissão. Aí a Maísa, não acredito. E mal ela sabe que ela contribuiu para isso, porque ela me passou tanta força. Ela falou, Juliana, como assim? Empreender? Dá para fazer acontecer e você vai conseguir ótimos resultados. Então, assim, ela me ajudou muito nesse processo. Mas, enfim, quando ela falou do clube, ela falou que demorou 2 anos para analisar o clube e tal. Eu já fui muito facinha, porque quando ela falou, ela me convenceu muito rápido, porque ela começou a falar tanta coisa positiva. E quando você fala de algo que você realmente acredita, parece que os olhos brilham. Então, assim, eu senti essa verdade dela e eu me apaixonei, assim, de cara. Aí eu falei, quer saber? Vou entrar para o clube. Mas você vai ser embaixadora master? Eu falei, quero entrar, vamos que vamos. Aí já entrei como embaixadora master. E foi muito interessante, porque praticamente o tempo que eu estou no clube é o tempo que eu tenho meu business. Então, assim, eu falo para vocês que, para mim, tem um significado assim que vai muito além, né, dessas conexões de negócios, que eu acho que realmente traz um resultado fantástico. Mas eu acho que assim, esse apoio, essa força que eu senti em realmente seguir em frente. Porque não é fácil. Quando você fica por 20 anos recebendo ali o seu cheque no final do mês e tendo essa segurança, é muito difícil você realmente, quando você sente tantos desafios, você seguir em frente, à vontade, como muitas aqui, eu imagino que passam por isso sempre, a vontade de você falar, quer saber, acho que eu vou arrumar um part-time, vou arrumar um trabalho, pelo menos meio período. E até hoje eu estou firme e forte só com o meu negócio, porque eu acredito e eu tive esse apoio do clube. Então, assim, essas reuniões, sabe, o tempo inteiro você escuta mulheres muito experientes, que eu acho que isso, para mim, também teve um diferencial absurdo, porque muitas mulheres não começaram business ontem. Eu acho que tem uma base muito grande, são mulheres muito experientes, que têm muito conteúdo. A gente viu aqui, gente, nos painéis, eu realmente fiquei babando, porque você sente assim que são mulheres muito inteligentes, inspiradoras, que já estão fazendo negócio há muito tempo e que têm muito para ensinar. Então, assim, essa troca, eu sempre me senti assim muito segura e sempre me fez muito bem. Então, assim, a mensagem que eu quero passar para vocês
assim, essa confiança, eu acho que o clube passa, sabe? E né, eu fiz o programa com a Maísa, e quando eu fui criar a minha identidade visual, eu acabei fazendo com a Danúbia. Então, assim, a gente acaba, parece que está todo mundo em casa. E eu fiquei muito feliz com o resultado. A Rijarda, realmente, para mim, é uma pessoa que me inspira demais. Eu acho que ela é uma educadora. Essa parte, para mim, do conhecimento, de você fazer tudo com muita base, muito estudo, saber o que você está fazendo, isso, para mim, é muito importante. Eu sempre gostei, minha vida inteira. Meu pai era professor, então eu sempre tive assim, eu sou fascinada por estudar, por conhecimento. Então, quando você vê uma pessoa que no inglês a gente tem uma palavra que fala set the tone. E já vai brigar comigo, que tem que falar tudo em português, mas que vem de cima para baixo. Você vai, isso daí reflete no clube como um todo. Então, assim, esse estímulo ao conhecimento, a fazer a coisa bem feita, a não fazer nada, sabe, de qualquer maneira, você ter trocas realmente de alto nível. Então, eu falo que, assim, sou muito grata, tenho a maior felicidade mesmo de estar abrindo. Eu acho que né, eu e a Cris, se vocês precisarem de qualquer coisa em Miami, eu me coloco à disposição, a Cris também, a gente vai fazer o núcleo arrebentar em Miami e fazer muita coisa acontecer. Então é isso. Uhul. Eu amo essas mulheres, gente. Danúbia, só uma coisa, lembrando que quando eu falei para ela, falou, olha, eu preciso te falar um negócio. Era o último dia de um incentivo que a gente teve para a adesão. E eu falei assim, parece papo de vendedor, eu sei que vai parecer, mas não é. Hoje é o último dia. Ela falou, eu quero nem saber se está falando, vamos. E estamos juntos. E a gente conectou Canadá e Estados Unidos, né, criando um eixo muito forte da América do Norte hoje. Então, eu quero te agradecer aqui no palco por você ter aceitado. Estamos juntos aqui, Canadá e Estados Unidos. E o clube ele tem essa coisa muito forte, né? A gente, quando quer mulheres que a gente gosta fazendo protagonismo, a gente não leva ela para qualquer lugar, a gente leva ela para os lugares. E foi isso que aconteceu também, vendo a história de vocês, foi o que aconteceu com a nossa embaixadora, Janaína Mioto, que é daqui, está agora em São Paulo, mas a Jana, eu já tinha ido no Connect, eu só falei assim, Jana, ela morando em Brasília, Jana, arruma suas malas que você vai ali comigo. Ali aonde? Ali em Fortaleza. E é isso, diz o sim, a gente vai, conecta. Hoje ela está aqui no Connect, na parte também da organização. E obrigada pelo seu sim. A gente quer o melhor para as amigas é fazendo isso. Janaína já protagonizando aí a nossa Relações Públicas do Connect 2025, né? Viu? Mulher que protagoniza tem espaço. Sempre. O nosso clube é assim. Isso é uma premissa da Rijarda. É uma coisa que é um valor dela e que ela faz questão de colocar ao palco todas as mediadoras que vocês viram aqui, mulheres em pontos estratégicos aqui do clube, são embaixadoras master. São embaixadoras que estão ativas no clube, são embaixadoras que estão se movimentando, são embaixadoras que realmente são mulher protagonismo, sem sexismo e sem vitimismo. Porque o clube ele não é um clube de vendas. Eu falo muito isso quando a gente está ali batendo um papo, né, em relação aos grupos de network. É um pouquinho de mudar o mindset das pessoas. A gente não entra num grupo para vender ao próximo, de pensar ali. A venda ela acontece, mas ela é de uma forma natural. É uma consequência da sua atuação dentro do clube. Porque o Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, ele é para mulheres de negócio. É mulheres que querem fazer negócio. Negócios é muito maior do que uma venda. E é isso que o clube faz, abrir portas para outras embaixadoras. Às vezes, não é uma venda aqui direto, uma outra, mas é um outro contato meu de fora, que a Maísa está precisando, que a Amanda pode muito bem atender, e eu vou indicar, levar.
Então, se a gente contactar essa rede que a gente tem hoje, mais de 360 mulheres espalhadas em 20 países, você imagina a rede de cada uma. Quem que a Amanda pode me abrir portas? Eu falar do momento meu que eu tenho na empresa, que eu estou passando e que pode me ajudar. Então, o clube, ele não é especificamente para venda. Sabe, facilitar uma abertura, uma entrada num país, poder trazer informações. O relacionamento cultural é um ganho imensurável que a gente tem no clube. Eu tenho um case assim fantástico. O clube existe há 5 anos. Eu estou há 4 anos no clube. Lógico, eu trabalhando de forma estratégica, que é o meu trabalho, né? O personal brand, apliquei dentro do clube. O que eu tenho hoje? Depois de 3 anos que eu estava no clube, o meu produto teve mais de 300% de valorização. Mas por que isso, Danúbia? Só porque você pertenceu a algum clube? Não. É a forma como você se posiciona, é aonde você senta, com quem você está nos eventos, nas reuniões. São todos que você coloca na mídia? Não. A gente não precisa totalmente de mídia, mas é muito mais ação, é negócio. Aliás, porque se você não faturar também, né, não tem sentido. E o faturamento ele vem muito mais silencioso, porque aqui no Connect é o momento de fazer muitos negócios, e a gente sabe o quanto de negócio que já saiu aqui. Pode falar, pode falar. Eu lembrei rapidinho aqui, que nós já parecendo uma bomba relógio aqui, o negócio piscando, já estourou. Já estourou. Vou falar 1 segundo. É porque eu lembrei que a Fernanda, que estava no palco há pouco, da Lumine, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. A Rijada me mandou uma mensagem, Juliana, a Fernanda está indo para Miami, numa reunião maravilhosa com vários executivos importantíssimos de empresas grandes e tal. Aí eu queria muito que você estivesse na reunião para representar o clube. Aí eu falei, tá bom, eu ia buscar minha mãe no aeroporto e tal, foi uma correria, minha mãe ficou na padaria na frente, tadinha, dormindo no sofá, me esperando. Eu falei, não, tem que ir. Aí encontrei com a Fernanda. Quando eu subo, a Fernanda me cumprimentou, ela não sabia que eu era a Juliana do clube. Aí eu cheguei lá, ela toda, né, super, oi, tudo bem e tal, super formal, falando comigo, e só eu e ela de mulheres, né, 20 homens e só nós duas. E aí ela... Quando ela se deu conta que eu fiz um comentário, que eu falei, não sei o que, do clube, ela, você é Juliana do clube? Já me abraçou, fez assim, quebrou totalmente aquele protocolo, ela estava toda séria, toda... Quando ela viu, você é do clube? Que não sei o que. Só para mostrar assim, como é interessante quando você tem uma conexão, só do fato de ser do clube, já quebra qualquer barreira. Assim, eu me lembrei disso agora. Só. Casos assim tem demais, né? A Maísa também passou por isso. Né? Mas, meninas... Quero aqui agradecer, e rapidinho, só para deixar uma mensagenzinha para a gente terminar aqui. Beth, o que é o clube em uma palavra para você, rapidinho aqui, para finalizar. Eu sei que é difícil, mas... É difícil uma palavra. Eu diria que é pertencimento. Andréia. Comprometimento. Amanda. Segurança. Maísa. Certamente conexão. Confiança. Exatamente. E eu ainda complemento com posicionamento, com mulheres verdadeiras, mulheres que fazem, acontece. Essas mulheres estão ativas no clube, e cada uma tem seu momento, tem as suas necessidades, e o clube está aqui para isso. Quero muito agradecer, minhas queridas. Obrigada. E hoje nós temos assim, o clube, ele não vai... o projeto desse ano, de 2025, é a gente fortalecer os núcleos, fortalecer aonde o clube já está presente, hoje em 20 países. Então, convido, né, todas as minhas líderes aí junto conosco, a gente fazer esse clube cada vez mais forte e aguardando e recebendo vocês aí de braços abertos também, para quem queira pertencer a esse movimento global aí e de fazer a língua portuguesa como também um idioma de negócios no mundo. Obrigada a todos.
Obrigada. Obrigada. A todas embaixadoras. Gostaria de convidar